agradecer para casa pela oportunidade do trabalho, da gente compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente pesquisa, né? E ter a oportunidade de fazer isso, né? De estudar. Então hoje a gente vem conversar um pouquinho sobre essa transformação interior pelo estudo e vivência do Evangelho. Ou, como nós vamos estudar aqui, o Evangelho, seu estudo e vivência para a transformação interior. Quando a gente vai olhar esse título, transformação, a gente transforma algo que já é. Então, se vamos transformar, alguma obra, alguma edificação já existe. Então, no passo que nós já estamos, nós não somos mais espíritos simples, ignorantes, que estão começando a caminhada evolutiva. A gente já tem uma trajetória, a gente já tem escolhas, e a gente já acumulou acertos e erros, que é o normal aí dessa estrada evolutiva, desse percurso que a gente toma enquanto espírito em evolução, né? E nós estamos chegando aqui ao passo de uma caminhada onde é possível a gente ser ciente das nossas escolhas, e essas escolhas elas podem transformar, né? A gente pode reformar, porque transformação é justamente isso, é uma reforma, é uma mudança. Então, se a gente está precisando mudar, é porque alguma coisa não está boa. Porque se tivesse boa, a gente tinha que florescer e frutificar, né? Mas se não está bom, é porque a gente ainda está num estágio de perseverança nas ações negativas. Então, a gente ainda tem um predomínio do mal. Mas nós estamos na clareza do conhecimento, nós estamos muito diferenciados hoje do que tivemos há alguns séculos atrás. Hoje a gente não pode negar conhecimentos que nós, em encarnações anteriores, não tínhamos. Então hoje a gente já não tem mais desculpa. Nós não temos a ignorância como muleta. Então nós precisamos agir. Então é necessário, de fato, essa transformação. Transformar a sociedade, transformar o planeta, mas essas transformações, elas principiam no interior. Então nós estamos transformando quem? Eu quero viver numa cidade melhor, eu quero viver num país melhor, eu quero viver num mundo melhor. Não tem jeito da gente ir já lá para a regeneração? Vamos largar esse negócio de espiar, de provas, porque já está doído demais. Tem, mas não tem trabalhando o seu próximo, tem trabalhando com o seu próximo. O que a gente precisa reformular, repensar, escolher melhor é o nosso interior. Então, quando a gente fala de transformação interior, nós estamos falando dessa iniciativa de melhoria íntima. Então, nós estamos falando de reforma íntima. Porque o nosso progresso, ele é coletivo, mas é cada um trabalhando intimamente para isso. Então, à medida que eu vibro positividade, que eu vibro saúde, que eu vibro cura, que eu vibro harmonia, eu estou me irmanando, né, com os meus próximos que estão vibrando igual a mim. Então, eu estou fazendo um meio igual àquele que eu quero viver. Então, a minha melhoria reflete na melhoria do meu meio. Então, olha a responsabilidade. Então, a gente é responsável por nossa melhoria. Na próxima encarnação eu cuido disso. Não dou conta de resolver isso nessa. De pendura aí a conta. Põe aí na conta aí o mundo espiritual, porque eu vou passar para a próxima. Esse não dou conta de resolver não. Mas você não está resolvendo o seu problema sozinho. Porque quando você reforma intimamente, é o seu meio que se transforma. Então não adianta fugir de país. Não adianta mudar de bairro. Não adianta mudar o local de trabalho. A gente precisa primeiro vibrar aquilo que a gente quer ter na proximidade, né? Então é o mundo interior que começa aí nessa nossa transformação.
E olha que beleza, hoje tem receita de bolo. Então essa transformação interior é o nosso objetivo. Mas qual que é o meio para eu conseguir essa transformação interior? É o Evangelho. Então o Evangelho, compreender o Evangelho, viver o Evangelho, é onde eu vou conseguir fazer essa reforma, essa reconstrução de forma mais tranquila. Então o que é o Evangelho? Então a gente tem ali o Evangelho como a vida de Jesus, né? Reunida pelos bons amigos, discípulos que ficaram a cargo de espalhar a mensagem do Cristo, né? Já que o Cristo viveu sua obra, ele não escreveu sua obra. Então Jesus não nos deixou escritos, ele nos deixou prática. Olha o tanto que é pedagógico isso, né? Quando a gente fala que nós precisamos vivenciar o modelo que é Cristo, que a gente precisa reproduzir o que ele ensinou, a gente tem consciência prática que isso é possível, porque ele viveu isso. Então ele não deixou escrito e nem deixou falado. Para mim é muito tranquilo vir aqui reproduzir tudo que eu estou estudando. Mas aqui, o válido mesmo é quando eu conseguir reproduzir na prática o que eu estou falando. Para que eu nem precise falar, para que a minha escola seja simplesmente as minhas escolhas e atitudes, né? Então é o educador que vai educando pelo exemplo. Então esse é Jesus. E nós tivemos aqui a possibilidade de ter esse mestre divino nos dando caminho para a evolução, para o progresso de forma mais pavimentada, né? Sem tanta dor e sofrimento. Isso cabe a nós através das escolhas. A gente sabe, a gente repassa, a gente fala, reproduz a fala do Cristo, mas a gente tem dificuldade de sair disso. Porque a gente está lá lendo, a gente sabe fazer citação, o número das páginas, mas a gente ainda não está sendo educado. Aqui a gente está pedindo para estudar e vivenciar. E aí a gente vai pensar o seguinte: estudar não é só reproduzir, saber citar, não é simplesmente saber onde achar, referenciar. Estudar é compreender. Então, quando a gente estuda, a gente transforma. Então, o conhecimento, ele é uma picareta, vamos assim dizer. Já que nós estamos reformando, a gente está desconstruindo as certezas que a gente tem quando a gente estuda. E só vale a pena a gente estudar quando a gente está predisposto a fazer isso. Desmanchar as nossas certezas para poder refletir sobre as novas verdades ou ideias que a gente recebe. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue raciocinar, compreender e vivenciar, que é o nosso objetivo, que é a prática. E isso, para o espírita, olha que nós estamos ali com um privilégio, né? Nascer espírita é conseguir ter ali uma facilidade dessa chave que desvenda ali algumas racionalidades que podem nos fortalecer a fé. Então, para nós é muito mais fácil transformar-nos intimamente com o estudo do Evangelho, dessa boa nova, né? Porque a gente já tem compreensão da vida futura. Então, a gente não precisa estar tão arraigado na materialidade. Então, não é aqui e agora. A felicidade depende de um processo de construção. Então, é isso que a gente vai convidar vocês aqui hoje, a gente fazer essa reflexão. Não falei do título, que é a transformação íntima através do estudo e da vivência do Evangelho, mas a gente começa exatamente com esse meio. O meio para a gente melhorar, pedagogicamente deixado para nós, é o Cristo.
Então, quando a gente fala do Evangelho, nós estamos falando aí dessa boa notícia, dessa boa nova. Quer dizer, então, que o Novo Testamento, ali nas passagens reunidas da vida de Jesus, trazem só coisa boa. A mensagem que traz ali a vida de Jesus é só coisa boa. Então, é a boa notícia, é a boa nova. Né? Por trás ali de dor e sofrimento tem uma escola de boas novas. Então tá aí, gente, o nosso caminho é o Evangelho. O Evangelho, então, está reunido ali nos atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as tradições, as palavras que serviram os estabelecimentos dos dogmas da igreja e o ensino moral, que é o que nos cabe hoje. Então, hoje, o nosso interesse é esse. A parte que o Evangelho segundo o Espiritismo se debruça, né, que os Espíritos vieram trazer para nós com toda clareza e chave de entendimento, é essa parte moral. Então, sobre essa parte moral, né, a gente tem que o Evangelho segundo o Espiritismo aqui fala que essa boa nova constitui esse código divino, uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, acima de tudo, o infalível roteiro para a felicidade vindoura. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. Então, olha lá, gente, se eu falei que tinha receita do bolo, tá aí, ó. É o roteiro da felicidade. Ah, mas a felicidade não é desse mundo. Mas nós também não somos desse mundo, né? Nós estamos em excursão e a gente espera que seja passageiro, né? Essa situação aqui de provas e expiações, que logo a gente consiga ajudar o planeta a sair dessa, né? A progredir um pouquinho mais. Mas para isso, como a gente tinha conversado anteriormente, é preciso do nosso interior trabalhar para a coletividade. Então, quando a gente se debruça nesse código divino, que são as experiências do Cristo na Terra, a gente tem uma possibilidade de se pautar para viver. Então, como é que eu devo me comportar frente ao meu amigo? Como é que eu devo me comportar frente ao meu inimigo, aos meus familiares, no meu meio? Acho que eu estou sendo justo. Acho que eu estou sendo honesto. Então, pensa diferente. O que é que o Cristo faria? Como ele viveria? Então, se é essa nossa base de conduta, o que a gente acha vai só nos reforçar certezas que podem ser aquelas que ainda nos faz egoístas, vaidosos, orgulhosos, né? Então, quando eu privilegia o coletivo, quando eu privilegia a minha vontade, não a vontade do meu próximo, quando eu não consigo enxergar o meu próximo, eu não estou vivendo Cristo. Né? Quando eu não sei oferecer a face, eu ainda não estou vivendo Cristo. Quando eu chego ao ponto de não precisar perdoar porque eu não me ofendi, aí eu já estou vivendo Cristo. Então a gente está vendo que as relações sociais pautadas nessa justiça divina, vivenciada pelo Cristo, é roteiro para a felicidade futura. E olha que diferença que faz o Espiritismo na nossa vida. Se essa encarnação, a felicidade não veio, ela não está perdida. Né? Se eu não compreendi o que é felicidade para essa encarnação, não quer dizer que ela não exista. Então, como é que eu posso alcançar a felicidade vivendo Cristo? Tendo a consciência tranquila de que eu não vou precisar do perdão amanhã de ninguém, né? Que eu não ofendi ninguém. Então, quando eu consigo conviver fraternalmente com o meu próximo, eu já estou vivendo uma felicidade na Terra. Eu já estou com a consciência tranquila. Então eu consigo dormir, colocar a cabeça no travesseiro e falar, hoje
eu não errei, ou eu errei o mínimo possível, hoje eu fui melhor que ontem. Então é um código de conduta para que a gente se paute para evoluir intimamente. Muitos pontos do Evangelho da Bíblia e de outros autores sacros, em geral, são ininteligíveis. Vários até aparecem irracionais por falta de uma chave para lhes compreender o verdadeiro sentido. Referida chave encontra-se por completo no Espiritismo. Então aí é o que reforça o que a gente já falou. A gente compreende a imortalidade da alma. A gente compreende as sucessivas encarnações para que a gente possa ir aprendendo gradativamente, com erros, com acertos, com experiências nessa ou naquela encarnação, com múltiplos gêneros, né, que a gente vai renascendo em cada gênero diferente, para poder passar pelas experiências do feminino e do masculino. E isso tudo é muito consolador. Por quê? Porque se alguém me feriu, não sou eu que preciso dar combate àquele irmão. É ele mesmo que vai sentir o peso da responsabilidade dos seus atos. Eu já ouvi também a questão do quando a gente encarna, a gente desencarna, muitas vezes a gente tem pressa para encarnar de novo, pede, suplica, mas não é simplesmente para poder pagar ali os nossos erros. É pelo benefício do esquecimento mesmo, porque a gente não consegue o peso de conviver com o peso dos nossos erros. Então, o esclarecimento para os espíritas está dado, né? Então, a gente tem compreensão dessa vida futura. A gente tem compreensão que a chave dessa felicidade é nossa, através das nossas escolhas. Mas falando sobre Jesus, o seguir Jesus, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. Então a gente teve possibilidade, na maturidade espiritual da humanidade, a gente teve condição de receber Jesus. E Jesus, ele deixa as suas mensagens para a posteridade. Então ele fala de modo aos seus conterrâneos ali, seus contemporâneos conseguirem compreender sua mensagem, mas deixa mensagem para nós que estamos vindo na sequência. Então esse amadurecimento espiritual vai nos fornecendo condição da compreensão da magnitude da mensagem de amor deixada por ele. E como Consolador prometido, né, depois de Moisés, depois do Cristo, o Espiritismo vem abrir as portas para o esclarecimento, né? A gente tem a condição ali do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Então, as obras reunidas ali por Allan Kardec nos facilitar a caminhada. Então, a gente espera, né, que essa moral evangélico-cristã consiga renovar o mundo, mas ainda é longa, né? Que a gente consiga realmente se irmanar e fazer a caridade e promover o amor ao próximo, porque o nosso destino é esse, ser morada de espíritos superiores. Então o planeta ele vai, e se a gente quiser permanecer evoluindo com ele, a gente precisa estar em sintonia para essa caminhada ocorrer, porque senão a gente desce, né? A gente desocupa e vai por afinidade se aproximando de planetas ou espíritos que se afinizam com o que a gente vibra, com o que a gente pensa, com o que a gente age. Então, nós estamos numa escola, Jesus é a nossa escola. Então, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia,
em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, o Cristo é a escola. Então, é a partir dele, dessa pedagogia do Cristo, que a gente teve esse facilitador para poder criar esse código de conduta. Então, a gente precisa agora começar a colocar em prática. Então, o Evangelho é o como. Como progredir, como ser feliz, como reformar intimamente o nosso interior e ser melhores. Então, se Jesus é a escola, a gente precisa tomar ali, o Espírito da Verdade falando para a gente, que a gente precisa amar e aprender. Então, quando a gente estuda e vivencia, nós somos espíritos que estão educados na cartilha de Jesus. A gente conseguiu compreender o Evangelho e agora é só ladeira abaixo. Se a gente está estudando, é ladeira acima. Se a gente está reformando intimamente, é ladeira acima. A partir do momento que tudo isso transformar a gente intimamente, é só permanência. Então é só manutenção dessa prática no bem. Então é só reforçar a ação positiva e são espíritos de regeneração. Então a gente precisa compreender que quando a gente consegue entender a mensagem do Cristo, que ela transforma a gente ao ponto da gente vivenciar, nós somos espíritos educados no Cristo. A gente está cumprindo com a nossa tarefa enquanto espírito colaborador na melhoria do planeta, do processo evolutivo da nossa comunidade, do nosso país. Então, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, a gente já tem material e não temos mais mistério. É seguir. Difícil estava antes, para aqueles que vieram antes do Cristo. Difícil estava para aqueles que não tiveram essa oportunidade de ter um modelo. Para nós agora é só a vontade, é só vigilância. Então a gente precisa exercitar essa vigilância e a prece para manter ali vigilante. Amai-vos e instruí-vos, porque o amor que não tem instrução, não tem conhecimento, vira paixão. E quando a instrução não tem o amor, vira perversidade. Nessa união, as duas asas do sentimento e do conhecimento dão a sabedoria. Mas eu sou muito estudiosa, compreendo bastante, já sei intelectualmente tudo que eu precisava, mas se não sabe vivenciar, é letra morta. Não resolve de nada. Mas eu amo de todo o meu coração, eu me apiedo. Talvez eu tenha um fanatismo e eu repita aquilo que minha comunidade me ensinou. Mas será que eu sinto? Será que eu fortaleço esse sentimento para que em nenhum embate eu saia desse sentimento? Então a gente precisa estar caminhando sob essas duas tutelas, a do conhecimento e a do amor. Então a gente precisa desenvolver esses dois caminhos para que a gente possa se fortalecer enquanto espírito evoluído. Então é preciso nos instruir, é preciso mais do que a instrução, é preciso o conhecimento transformador. Mas não se chegará a esse ponto do progresso da humanidade se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Então, muitas vezes eu consigo congregar aqui com os meus na mais pura harmonia. Então, dentro do meu ambiente espírita, eu sou gente boa.
Mas quando eu penso, por exemplo, na caridade material, eu tenho dificuldade de colocar ali a minha necessidade no mesmo patamar da necessidade do meu irmão. Eu não tenho um olhar caridoso para aquele meu companheiro de trabalho que não se afiniza comigo e eu correspondo na mesma proporção. Eu não tenho caridade para com os nossos irmãos que estão na política, né? Ou que embatem conosco sobre opiniões políticas. Então, o Evangelho do Cristo, o conhecimento do Cristo, ele não é simplesmente para que a gente consiga conviver harmoniosamente com os nossos. Então, se a gente não conseguir vivenciar o Evangelho de Jesus na vida, a gente não está fazendo vantagem, né? Então, não basta que eu consiga conviver com os meus iguais harmoniosamente. Eu preciso dar conta de viver sem embate e com caridade com aqueles que não pensam igual a mim. Essa reflexão, ela é uma reflexão periódica, né? Daqui a 15 minutos eu posso estar no trânsito e ter que lembrar disso que eu acabei de falar. Eu não posso entrar em embate com meu companheiro que tem ali uma divergência comigo no trânsito. Eu estou vivenciando o Evangelho? Eu estou sabendo ser caridoso, perdoar ou relevar? Eu sei tratar o meu companheiro de trabalho com parcimônia, com perdão, ou relevar os seus erros, a sua imperfeição. Então, quando a gente é seletivo nos nossos atos, a gente ainda não se instruiu direito, porque isso não transformou, não destruiu as nossas certezas internas para poder reformular novas certezas. Então a gente precisa ter correção em todos os momentos da nossa vida. Por isso a vigilância e a prece são companheiros permanentes, porque naquela hora que eu vou falir, meu anjo da guarda está lá, ó. E eu sintonizo com ele, primeiro que eu sintonizo com a destemperança. E ele me auxilia nessa vigilância. Então a gente não está sozinho na caminhada. A gente tem companheiros muito dedicados que se empenharam junto conosco quando a gente veio encarnar. E estão aqui dispostos, desde que a gente se harmonize ali no pensamento com eles, que a gente solicite ajuda. Então a gente precisa pensar duas vezes, né? O exercício do calar. E aí a gente refletir. E a gente pedir auxílio. Se está difícil, o primeiro passo é o pedir o auxílio. É a prece. E a prece ajuda nessa vigilância. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Então não vale a pena a gente saber qual que é a questão 518 lá do Livro dos Espíritos, de cor e salteado, se a gente não conseguir vivenciar as questões que estão ali contidas. Então mais valor tem quando eu exemplifico do que quando eu cito. E é isso aí que a gente tem, ó. A educação, ela trabalha com moral. Então não basta a gente ser sábio. A gente tem que ser sábio bom. A gente tem que ser homem de bem, se transformar intimamente. Então nós estamos falando da educação do espírito. E o espírito, ele precisa ter essa fé raciocinada. Então ele é bom por quê? Porque é lógico. Porque faz sentido ser bom. Porque é bom para mim. Porque eu compreendo qual a vantagem que ser bom vai me trazer. Ah, mas está sendo interesseiro. Não, eu estou sendo consciente da justiça divina, da lei do amor, da justiça e da caridade.
Então eu sei que eu preciso me irmanar fraternalmente, que eu preciso exercer essa lei do amor. Então só faz sentido se a gente raciocinar nessa prática. Então quando eu era pequena, vamos fazer campanha do quilo. Aí a gente lá na evangelização, vamos fazer campanha do quilo, tem que ensinar desde pequeno. E a gente vai, porque estamos na festa da campanha do quilo. Mas a partir do momento que aquilo virou uma prática, você vai crescendo, você vai pensando sobre o assunto. Faz sentido? Por que é que eu fui educado dentro dessa perspectiva? O que isso transformou em mim? O que isso me dá de fé raciocinada? Então é isso que a gente precisa fazer. Utilizar esse conhecimento espírita para reforçar a nossa fé. Então a gente precisa instruir, porque o progresso geral é resultante de todos os progressos individuais. E isso a gente já falou bastante, né? Então aquilo que você faz impacta naquilo que o outro vive. Então a gente é responsável pela vida do outro, pelo meio do outro. Então no nosso ambiente de trabalho, se a gente chega reclamando, se a gente chega maldizendo, se a gente chega de cara feia, a gente muitas vezes pode estar contaminando ali aqueles que não têm ainda uma sustentação moral para poder combater a nossa vibração negativa. Então a gente guarda toda a tendência negativa para nós, para que a gente não contamine o resto. Então que a gente seja contaminado e estejamos abertos para ser contaminados pelo bom pensamento, pela boa vibração dos demais. Então a gente tem que estar sempre aberto para as coisas boas. Então, como é que você está? Eu acordei com a dor do ciático, hoje a cabeça não está muito boa, não. Não. Hoje eu acordei predisposto a esquecer tudo que me dá aqui um desconforto. Hoje eu estou bom. E é isso, na certeza de que hoje eu estou bom, eu vou ficar bom. Porque eu estou atraindo quem está bom também. E essa sustentação coletiva nos sustenta também. Então é assim que a gente vai transformando intimamente, pautado, auxiliado uns pelos outros. Se a gente não consegue se sustentar naquele ambiente com o pensamento positivo, então hoje eu não consigo ficar ali. Então a gente escolhe outra oportunidade ou outro ambiente para poder conviver. Se a gente não é fortalecido na vontade ainda, se nós estamos em processo de reforma, se a construção ainda é permanente, a gente ainda é fraco, a gente escolhe os ambientes, a gente escolhe as companhias, para que a gente não venha somar negativamente. Porque nós somos, através do nosso progresso individual, responsáveis pela melhoria coletiva. Então, muito responsabilidade muito grande para aqueles que convivem com muita gente. Imagina uma pessoa que faz atendimento público. Passa por tantas pessoas ali, que podem ter tido um dia ruim, um dia negativo. Se você colabora de forma a piorar aquele dia, nós estamos criando um ciclo pernicioso, negativo. Mas de outra vez, se você combate aquele ciclo e oferece flores através do sorriso, através das boas palavras, através do bom atendimento, você modifica aquele com quem você convive. Então, muita responsabilidade a gente tem também quando a gente convive. O bom dia em casa, quando a gente acorda, o tom de voz que a gente emprega, ele vai ser espelho para o outro também. Se eu estou ali num bom dia, animado, disposto,
Aquele que dormiu mal, já está mal-humorado, ele nem vai ter muita predisposição para lançar seu mau humor. Porque eu estou carregada de energia positiva. Então, ó, está mais fácil de eu contaminar ele que ele a mim. Então é por aí que a gente tem que caminhar. Que o homem bem educado é necessariamente um educador. Alguém que recebeu e assimilou uma influência benéfica. Exercerá essa influência sobre outros. Olha aí a contaminação positiva. A historinha do homem, né, que recebeu a mordida do cachorro e que ficou muito, muito zangado, foi no farmacêutico tomar lá a injeção pela mordida e vai desferir um monte de impropérios lá para o farmacêutico, que desconta e vai descontando e descontando e vai criando uma onda, né, negativa por onde passa, até chegar na mãezinha, que com o seu sentimento de amor, de positividade, rompe aquele sentimento negativo. Então a gente tem esse poder e muitas vezes a gente não exerce, mas a gente tem esse poder, a gente rompe com esses sentimentos negativos que a gente porventura pode encontrar e a gente reverte. Então a gente pode reverter o negativo do nosso irmão se a gente chegar com positividade, mas a gente só consegue fazer isso se a gente estiver vigilante nessa reforma íntima. Então é uma energia permanente. Se a gente vacila um tiquinho, a gente dá possibilidade para os irmãos menos felizes que podem nos perseguir lá do plano de lá, achar morada ali na nossa proximidade. Ou se não, na gente, que a gente pode estar empenhado, mas vacila, ele vai lá perseguir os nossos familiares que estão menos vigilantes do que nós. E nos atinge de qualquer forma. Então, olha a nossa responsabilidade. Mas não é só instruir, né? A gente tem que amar. Então, amai-vos, principalmente, porque todo esse esforço é para que a gente consiga aprender a fazer o que a gente tem como objetivo maior, que é vivenciar a lei de amor. Os efeitos da lei de amor são a melhoria moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios produzidos pela prática do ensinamento que diz: não façais aos outros e que não desejardes que vos façam fazeis. Ao contrário, todo bem que estiverdes em nosso alcance. Olha então o poder do exemplo. E aí a gente volta no Cristo. Quem foi o Cristo? O modelo. Aquele que viveu tudo aquilo que ensinou. Então, ensinou pelo exemplo. Então, a partir do Cristo, a gente está chamando essa reforma, essa nossa reforma íntima. E a gente não precisa ser Cristo para ajudar o nosso próximo a se reformar. Então, a nossa melhoria íntima. Eu tive um aluno uma certa vez que ele falou assim para mim: professor, eu era preconceituoso, fazia piada racista, mas com esse ano eu acho que eu mudei. Então, o privilégio, né, da gente se reformar, da gente se reconhecer é permanente. Então, olha que alegria quando a gente vê aquele irmão que a gente falava, que a gente pensava, esse eu não tenho muita proximidade nele, porque ele não me traz, não me agrega coisa positiva. Então, eu escolhi não conviver. Mas e se num outro momento eu volto para ele e ele já está reformulado? Olha que felicidade que a gente tem dessa possibilidade na gente. Se ontem eu fui alguém que eu não me orgulho de lembrar, de hoje em diante eu posso ser diferente. Então sempre é tempo, a toda hora é um momento. Então a gente tem essa possibilidade de reformular o nosso interior, as nossas práticas, mas isso acima de tudo nos faz de exemplo. Então olha a vivência lá com aquele... Quando a gente vivencia com muitas pessoas, quando a gente faz atendimento ao público, minha responsabilidade de professora, a responsabilidade das evangelizadoras,
a responsabilidade dos palestrantes espíritas. Então a gente precisa ser mais do que papagaio, mais do que um radinho falando. A gente precisa ser ser de manobra da vontade divina. E olhando aquilo, eu posso ser exemplo para os meus alunos, né, para os meus evangelizandos, os palestrantes, para aqueles que aqui convivem e escutam. Então a gente é também exemplo vivo quando a gente consegue fazer essa reforma íntima. Então a gente tem aqui, ó, a educação espírita baseada no amor e na instrução. Amai-vos e instruí-vos, que ilumina a consciência e liberta o ser das injunções perniciosas. Tem como instrumento o exemplo do educador, que deve pautar a conduta pelo que ensina, superando-se em atos, de modo que as sementes de que se vale, de superior qualidade, manifestem-se em forma de paz e realização nele próprio. Quantas historinhas a gente não lê, né, nas nossas obras edificantes, falando que uma prece, que alguma pessoa arraigada ali na prática do mal, ou algum pensamento positivo, seja lá para um animalzinho que seja, fez a diferença para aquele ser. Em algum momento ele fez o bem para alguém e aquilo não passa. Aquilo está escrito ali na sua história. Então aquilo é fagulha para que essa semente brote. Então na hora que você precisar de um facho de luz, aquela prática positiva te mostra que você pode. Você já fez em algum momento. Então a gente precisa realmente estar nos educando continuamente nessa paz individual que a gente consegue quando a gente está com a consciência tranquila. A gente é fruto ali dessa felicidade das nossas boas tendências. Então a felicidade terrena, ela é possível, né? Então, se amai-vos e instruí-vos é a nossa educação, a gente pode concluir aqui que o Espírito de Verdade, ele vai nos chamar para a escola do Cristo, né? Então ele nos fornece a escola para a evolução. Então nascemos todos simples e ignorantes, estamos num processo de melhoria permanente, auxiliando o Criador na sua obra, né? No trabalho e na educação do Espírito. Então a pedagogia usada para essa educação é a do Cristo, tendo como dicionário o Espiritismo. Então nós estamos aí com todos esses facilitadores na mão, apelando para que cada qual aderisse ao seu programa de educação interior. O Cristo pretendia mobilizar a racionalidade, o sentimento e a vontade do ser, para que ele ativamente se propusesse a realizar como ser divino. Então a gente está trabalhando aqui com uma doutrina que é ciência, é filosofia, é religião. Então Jesus, ele também nos dá conhecimento racional. Então a compreensão de Jesus, ela não é simplesmente compreender o amor de Jesus, é compreender que ele passava para nós consolo. Então a mensagem de Jesus é uma mensagem racional, é lógica. Então a gente tem toda uma estrutura que nos baliza para que a gente possa viver, seja qual o nosso ponto de interesse. Se a gente está vivendo ali pautado na filosofia, ou na ciência, ou na religião, Cristo é mensagem de todos esses segmentos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos facilita essa compreensão, assim como as demais obras do Espiritismo nos dão informação sobre essas outras asas, né? Bom, então a gente está caminhando, né? Buscamos o Evangelho como o agente transformador, porque a gente está buscando essa transformação íntima, que é o nosso objetivo,
E o como? Como a gente faz isso? Estudando e vivenciando Jesus. E isso é a educação do Espírito. Então nós estamos caminhando para a nossa transformação interior. Então nós estamos nos transformando. Então a busca pelo educar-se é um processo individual, apesar de sermos seres sociais, pois estamos cada um em um grau de evolução. E olha que bom, né? Que imagina que eu sou um espírito ainda bem infantil no conhecimento moral, mas eu tenho muitos espelhos de convivência. Então, na hora de eu pautar a minha prática, eu vou me exemplificar nos bons, né? Não é perto dos bons que a gente fica melhor? Então, eu tenho possibilidade de ser melhor porque a gente tem no nosso planeta diferentes graus de evolução. Então é a gente sendo ajudado e a gente ajudando todos os espíritos que aqui estão encarnados. Então é nosso papel de agente trabalhador nessa obra divina. Então a obra divina ela está em criação eterna, permanente, reformulação. E nós somos agentes colaboradores, né? Temos compromisso e expiações a nós imputados. Então não adianta eu olhar ali a grama do vizinho e ela está verde, e ela está bonita, e eu clamar ali a justiça para mim, porque eu sou boa, eu faço, eu estabeleço, estou ali caminhando conforme Jesus exemplificou e não vejo ali a minha graminha melhorar. Mas a gente tem um histórico, né? A gente tem ali alguns erros, algumas escolhas que impactam o nosso presente. Então, quantos espíritos que encarnaram, que a gente viu que era de um patamar elevado, e a gente conhece sua história e que não passaram sem sofrimento. Ainda assim, a partir do seu sofrimento é que mostraram para a gente que é possível. Então também foram escolas, foram exemplos para nós, né, dessa vivência no Cristo, da persistência no bem e na obediência ali à lei divina, né, porque a gente vive a lei de causa e efeito. Não tem como a gente vivenciar aquilo que a gente quer se a gente tem um passado ali para resgatar também. Então a gente precisa ter aceitação, a gente precisa ter obediência, perseverança, resignação. Somos livres para escolher os nossos métodos e o nosso tempo e sofrer as consequências de nossas escolhas. Então ninguém nos deu tempo para falar, você tem 3 encarnações para você poder resgatar todo o seu processo anterior. Então nós temos o nosso livre-arbítrio, mas a gente tem muito mais do que o nosso livre-arbítrio, a justiça divina que não deixa ninguém para trás. Então quando a gente se demora na melhoria, outras condições aparecem para que a gente consiga se adiantar, recuperar o atraso. Então a gente tem escolhas, né? A gente pode escolher pelo caminho da dor e a gente pode escolher pelo caminho do amor. Então de um jeito ou de outro a gente vai. E ai da gente se a gente acha que a gente passa sem eles. A gente passa por eles. Pelo amor, pela dor. Então a gente vai, a gente tem essas experiências. Portanto, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoístas e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões.
Então, muitos livros do Chico nos dão receitas muito mais elaboradas ali para esse autodomínio, essa disciplina, essa reforma íntima. Silencia ao que o outro fez, né? Não rebata com o mal, seja vigilante. Então, muitos livros aí, muitos ensinamentos dos Espíritos, e entre nós mesmos, as falas benéficas inspiradas que a gente recebe de um companheiro, nos dão condição de aprendizagem cotidiana, diariamente, né? Então, a gente tem essa condição de melhoria, a gente tem a possibilidade dessa retaguarda bem fortalecida para nos auxiliar nessa tarefa da transformação interior. Então, a transformação íntima pode despertar voluntariamente ou sob a dor. Em ambos os casos, o espírito não aceita mais continuar fazendo as mesmas coisas. Reconhece que deve ou precisa mudar de atitude. Então, a inteligência, de forma consciente, faz a vontade entrar em ação, com mudança comportamental nos seguintes ambientes: no lar, junto à família, na profissão, perante os chefes, colegas, subordinados, no seu meio social, com vizinhos, amigos, conhecidos. Então, se eu não enfrentar, né, o meu embate, eu tenho lá os meus problemas a serem resolvidos, e eu não de pendura na conta aí, mundo espiritual, que nessa encarnação eu não consigo, eu não quero, deixa para depois. Pode ser que eu vou ter, mais cedo ou mais tarde, que ter que reencontrar nessa encarnação mesmo com aquela tarefa que eu deixei para trás. Né? Os filhos que não se entendem com os pais. Vão mesmo a gente se afastar porque não dá para conviver. Aí passa-se os tempos, chega uma doença para poder restabelecer aquele resgate. Então, pelo amor é pela dor. Então, a gente escolhe o meio que a gente vai desenvolver essa transformação. Mas ela vem. Então, essa transformação interior que sejamos nós, né? Aqueles que voluntariamente busquem. A gente tem, então, o Evangelho, seu estudo e vivência, como instrumento para a transformação interior. Então, a transformação interior é a nossa meta para a encarnação. Então, para essa encarnação, a gente precisa sair melhor do que a gente entrou. E isso só acontece se a gente pegar o que a gente sabe e transformar ela em educação, para que transformemos intimamente e para que ela possa virar ação efetiva do amor ao próximo. E a gente consegue fazer isso através do exemplo do Evangelho vivo, Jesus, né? Então, na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos, tais quais somos, mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente, aprendendo, estudando, trabalhando e servindo, sob a fórmula do progresso, errar menos para acertar sempre, e ser mais condescendentes com a gente também, né? Que a gente consiga perceber que a gente está em aprendizado e não viver martirizado pela culpa, pelo sentimento que vai destruir o nosso corpo físico e vai nos atrapalhar no mundo espiritual. Então, que a gente consiga ter compreensão desse ser imperfeito que a gente ainda é, mas que tenhamos boa vontade na transformação do nosso espírito e do nosso entorno. Então, esse era o exercício que eu me propus a estudar e estou compartilhando com vocês na noite de hoje. Agradeço os ouvidos.